Maltes escuros vai causar adstringência na sua cerveja? Será? Ô produção, solta a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Você está na Black House Beer. Eu sou Marcos Câmara e hoje nós vamos falar sobre maltes escuros. Você deve colocar só no final da abraçagem, porque senão vai causar adstringência? Será? Vamos falar sobre isso. Essa aqui é a nossa Floresta Negra, cerveja escuraça, lindona, que foi feita na semana passada. O vídeo está no canal, podem acompanhar. E não tem adstringência. Maravilhosa. E eu estou fazendo este vídeo exatamente por causa dessa cerveja. Houve muitos comentários e um dos comentários foi: você coloca os maltes escuros no começo da mostura? Não causa adstringência? Não era para colocar só no final? Não, você coloca no começo da mostura. Vamos pensar logicamente. Imagina que você vai fazer uma porter, que tem que ter gosto de torrados, tem que ter gosto de café, tem que ter notas de chocolate, né? Você vai colocar esses maltes só no final, você não vai conseguir nenhuma dessas nuances. Se você colocar faltando 15 minutos, vai conseguir mal a cor. Você precisa dessas nuances, por isso você coloca no começo da mostura, para ter todas as notas que você precisa, todas as características que a cerveja precisa. Ah, Marcão, mas então vai ficar adstringente? Não, não vai ficar adstringência. A adstringência tem muito mais a ver com o pH da mostura. O pH muito baixo vai deixar essa cerveja adstringente. E como controlar o pH da mostura? Bom, você pode usar o ácido lácteo lá e controlar o pH, usar um pHmetro. Eu não uso nada disso, porque o malte já controla o pH da mostura. Quando você faz uma mosturação, os maltes já baixam o pH para coisa de 5.3, 5.2 durante a mosturação. E esse é o pH ideal para a maioria das cervejas. Entendeu? Mas, qual que é o problema então que tem esse mito do malte escuro causa adstringência? Porque os maltes escuros, eles baixam esse pH um pouquinho mais, né? Então corre o risco. O que acontece? Que as pessoas chegaram a essa conclusão. O cara compra água de galão. Aí ele compra água de galão que vem com pH de 5.2, 5.3, que é um pH já baixo, né? E quando joga os maltes escuros, aí corre o risco de baixar esse pH para 5, para baixo de 5, 4.9, e aí ficar uma cerveja com pH muito baixo e dar uma sensação de adstringência. Mas não é culpa do malte, é culpa da água, que está com pH muito baixo. A água de galão, a água mineral que compra-se nos supermercados, nas distribuidoras, pode olhar, o pH dela geralmente é 5.2, 5. Aí quando você usa um malte escuro, corre esse risco de baixar o pH mais ainda. E aqui em casa, a gente usa a água da torneira, a água da rede, né? A água da torneira, o pH é 7,5. Imagina, um pH de 7,5. Quando você joga na mosturação, mesmo com maltes escuros, esse malte vai baixar esse pH para 5.2, 5.3 e vai estar tudo certo. Por isso que a água de torneira
é a melhor água para fazer cerveja. Ela é uma água neutra, com pH poderoso, que o malte vai controlar. E os sais, se precisar, você acrescenta. E a maioria das vezes não precisa. Falando mais sobre a cerveja. Temos aqui notas de chocolate, café, torrado, né? Nem é torrado, é tostado, né, cara? Não chega a ser um torrado porque ela tá com um endussor residual. A gente mosturou ela a 68 graus, 69 graus, justamente para ela ter esse endussor residual para equilibrar tudo, né, cara? Para não ficar gosto de cinzeiro, extremamente torrado, tipo uma Hyper Stout, uma Super Stout. Não, aqui é uma Porter, Floresta Negra, chocolate, usei o nibs de cacau. Mas tem malte aqui também, o Special B, galera. Um malte que eu adorei usar, viu? Ele traz isso aí de ameixa, uva passa, ameixa, toffee. Maravilhoso, maravilhoso o Special B. Tem muito do Special B aqui. E tem Munique também. Tá tudo aqui equilibradinho e não teve problema de adstringência. Mais uma vez, é só você pensar logicamente. Como você vai conseguir as características do malte, sendo que você está colocando esse malte faltando 10 minutos para acabar a mosturação. Você não vai conseguir as características. Você coloca a 60 minutos, faz a mostura toda com os maltes escuros, não vai dar adstringência. Não é assim. A adstringência tem a ver mesmo com o pH, mais a ver com o pH. Agora, claro, se você pegar um punhado de malte e ferver durante a fervura, ferver o malte lá, as cascas do malte, durante a fervura, aí sim, aí você pode ter uma adstringência. Mas na mosturação, não. Mosturação, você separou os grãos, continua o jogo que não vai dar problema. E se você usa água de galão, dá uma olhadinha no pH dele. Vem escrito no rótulo. Se o pH for entre 5 e 5.2, já é o pH que o malte vai estabilizar, entendeu? Agora, se você estiver usando malte escuro, a tendência é ele cair um pouco mais. Mas pode ser que não caia também, gente, porque cerveja é isso. Cerveja é empírico, é experimentação. Você vai lá e testa e faz. Mas a tendência é o malte escuro baixar mesmo esse pH da água, né? Mais do que o normal. Mas, como meu pH é 7,5 da minha água aqui da rede, ele vai estabilizar em 5.2 ali tranquilamente. E vai ficar ótimo. Quem não viu o vídeo dessa cerveja, por favor, assista aí. Eu coloquei no card aí, né? Nossa Floresta Negra. É um vídeo que tá tendo boa visualização. A galera tá assistindo bem e tá querendo fazer essa cerveja. Podem fazer, galera. Podem fazer porque, olha aí, ó. Licorosa, cara. Tá licorosa essa cerveja. É uma delícia. No mais, eu quero agradecer a cada um de vocês que fazem parte da família Black House Beer. Estou super contente. No próximo vídeo nosso nós vamos falar como armazenar os seus maltes. Eu falei aí das compras do malte, né? Como estocar comprar malte em estoque. Agora vamos mostrar como eu guardo os meus maltes aqui para que não dê mofo, para que não dê problema nenhum, tá? No mais, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter acrescentado, espero ter contribuído. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!